foi deflagrada na manhã desta quinta-feira a segunda fase da Operação Tapiriguaia, da Polícia Federal. Essa operação tem o objetivo de combater o esquema de desvio de recursos públicos federais e pagamento de propinas em 2 prefeituras de Mato Grosso. Um dos alvos é o ex-deputado federal Valtenir Pereira. Quem traz detalhes é a nossa querida Luciana Gaviria. A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União e também do Ministério Público Federal, cumprem no momento 12 mandados de busca e apreensão e também 3 mandados de prisão. Foram presos durante a segunda fase desta operação o ex-prefeito do município de Confresa, Gaspar Lázari, um ex-assessor dele e também um ex-assessor do ex-deputado federal Valtenir Pereira. Em relação ao ex-deputado, ele foi localizado pelos agentes da Polícia Federal quando embarcava no aeroporto de Brasília. De acordo com as informações já repassadas, o ex-deputado deve se apresentar à Superintendência da Polícia Federal no período da tarde. Não teve mandado de prisão para o ex-deputado, que é apontado como um possível articulador de todo o esquema de recebimento de propina. O deputado já foi indiciado, já tem material suficiente nesse sentido, embora as investigações apontem até o presente momento de que ele utilizava-se de seus assessores para fazer a movimentação financeira. Esse ex-deputado já foi intimado, ele estava em Brasília, regressando para o estado do Mato Grosso, se comprometeu a estar aqui conosco e dar a versão dele dos fatos, que é um direito constitucional dele de se manifestar, de se defender e de confrontar as provas que a Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público, já angariaram em seu desfavor. Delegado, como que foi a primeira fase dessa operação que envolveu já o ex-prefeito do município de Confresa? A primeira fase da operação, ela decorreu de uma auditoria realizada pela CGU, nas chamadas auditorias por sorteio, em que aquele município foi sorteado para receber os auditores da Controladoria. Lá estando, eles verificaram uma série de desvio de recursos em mais variadas áreas. Então, analisaram vários contratos e, analisando pormenorizadamente cada um, verificaram que postos de saúde foram contratados, receberam dinheiro e não foram entregues, merenda escolar não foi entregue, medicamento, uma série de irregularidades com recursos de convênios do governo federal. Isso tem que ficar bem claro. O nosso trabalho é focado nos recursos em que se presta conta ao governo federal. Isso indica que pode sim haver recursos estaduais e municipais que também foram desviados em razão da estrutura que se montou à época. Mas o foco aqui são recursos federais. E já naquela época, após a identificação das fraudes pela CGU, foi encaminhado o material para a polícia fez a investigação e tudo indicava que era procedente, os dados da auditoria. Buscas foram realizadas, pessoas foram ouvidas, colaborações foram feitas e hoje chega-se a essa segunda etapa justamente pela análise daquele material. E hoje vê-se que a fraude não era concentrada só naquele foco que a CGU deu à época. Havia sim um esquema para desviar recursos públicos da União em todas as áreas de assistência do município. Na primeira fase, o ex-prefeito de Confresa foi preso, depois foi solto e agora é preso de novo? Ele foi preso nesse segundo momento em razão dele estar, desde a primeira etapa, está tentando consumir provas, sumir com provas documentais, de convencer testemunhas e de tumultuar o processo que ele já responde na Justiça Federal em Barra do Garça. Esta segunda fase origina também em relação à análise dos dados bancários de todos aqueles que estão envolvidos. A princípio, o ex-deputado Valtenir Pereira tinha o papel de ser o articulador das propinas e também em relação a todo um lobby formado com as empreiteiras. E os assessores do ex-parlamentar possivelmente é que fazia a distribuição do dinheiro, possivelmente até depósitos bancários nas contas dos ex-assessores. Luciana Gaviria para o Cadeia Neles.